Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Vamos ver o que o Dorival Júnior aí falou após esse empate do Corinthians com o Atlético Mineiro, fora de casa aí. Vamos ver aí o que o Dorival falou, beleza, o que ele achou do comportamento da equipe. Então, sem mais enrolação, se não se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer, vamos pro vídeo. Todos. Arbitragem. O Corinthians, a partir de hoje, não faz mais nenhum envio de ofício à CBF, porque vamos ficar aqui toda a rodada, todas as vezes que nós estamos sendo prejudicados, e hoje a arbitragem interferiu no jogo. O lance normal, o árbitro estava perto do jogador, do defensor do Atlético Mineiro, era um segundo amarelo e interferia na partida. Eu fiz uma pergunta para ele, se fosse o meu zagueiro, ele merecia o amarelo. Ele não soube me responder. Merecia. Então era um lance que interferiu 100% no jogo. Então, a partir de hoje, todas as vezes que o Corinthians se sentir prejudicado, nós vamos vir aqui e expressar a nossa indignação, porque milhares de ofícios que são enviados, a gente não vê uma melhora. Essa crítica aqui é até uma crítica construtiva para que, de alguma forma, a arbitragem brasileira ela possa melhorar. Então, hoje, peço que vocês, por gentileza, não precisam fazer essa pergunta para o Dorival, entra mais na parte técnica e tática da partida. Falei para o professor que essa parte da arbitragem, nós, como Corinthians, falaríamos, e essa nossa indignação em relação ao que aconteceu hoje. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Fabinho. Em instantes agora a gente inicia a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Vamos lá, vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Oi, Dorival, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Minha pergunta é sobre as suas escolhas para o time titular. Um time bem mexido, um time de misto para reserva. Foi pensando no jogo de terça-feira, na decisão que o Corinthians tem na Copa Sul-Americana, e também se te deu uma satisfação, principalmente o primeiro tempo desse time misto reserva, ou como foi bem aqui contra o Galo hoje. Obrigado. Olha, eu não considero um time misto ou reserva. Se esses jogadores estão no elenco do Corinthians, é porque são jogadores credenciados a serem titulares em determinados momentos. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com o que eu vi, porque não há como você jogar com a intensidade que a gente precisa a cada 2 dias e meio em campo. O que nós temos visto no Campeonato Brasileiro, uma sequência de lesões, com boa parte dos jogadores, ou melhor, boa parte das equipes, tendo esse tipo de lesão, e graças a Deus até então o Corinthians não vem correndo esse risco. Nós estamos procurando motivar todos os jogadores que estão aqui, treinando-os da mesma forma e buscando a melhor condição possível para cada partida. Eu disse desde o início, quando aqui cheguei, que eu iria valorizar isso. Naturalmente que em algumas partidas nós repetiremos escalações, manteremos a mesma formação, mas eu conto com todos eles. São jogadores profissionais dentro de um grupo que está começando a acreditar que de repente possa encontrar um caminho ainda melhor do que vivemos neste momento. E é isso que eu quero de todos aqueles que estão à nossa disposição. Dorival aqui, boa noite, Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. A pergunta é sobre o próximo jogo, né? O Huracan se classificou para a final do Campeonato Argentino e deve poupar jogadores no jogo do meio de semana. Se isso interfere na sua gestão, você já falou algumas vezes, de não tentar levar um jogador ao máximo fisicamente, e se o Corinthians pretende ir com força máxima, incluindo o Garro e o Memphis, no meio de semana. Obrigado. Bom, primeiro, Garro e Mendes, nós estamos ainda em uma fase de transição. Nós temos que aguardar. Eles vieram com a gente, nós estamos trabalhando. Hoje mesmo eles fizeram um trabalho diferenciado. Nós estamos tentando prepará-los. Não vamos precipitar nada para que não os percamos aí
por um tempo ainda maior. Nós precisamos ter a certeza e a segurança que eles, estando em campo, terão condições de dar uma resposta. Eu sei que não em 90 minutos, mas no tempo em que estiverem, que sejam importantes, desde que tenham confiança e segurança para poderem desenvolver o seu melhor. No mais, buscar a melhor formação possível. Nós temos, sim, uma decisão muito importante. Nós deixamos de fazer alguns resultados lá atrás, e isso agora nós temos que tentar resgatar um jogo que será importante. Eu não sei o que a equipe adversária fará, mas se tem um elenco como tem o Corinthians, com certeza tem jogadores também de confiança que, independente de atuarem ou não, serão muito bem substituídos. Boa noite, Dorival. Aqui, Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Queria que você falasse sobre esse retorno do Mateuzinho, né? Se o jogador se recuperou antes do prazo, por isso você já colocou ele para jogar. E também sobre o Yuri Alberto, né? Ele que acabou sofrendo... Teve um encontro aí com o jogador do Atlético Mineiro. Já dá para saber se ele preocupa a próxima partida ou vai ser reavaliado? Eu acredito que tenha sido uma contratura, não sei. Isso daí é um posicionamento inicial do doutor, só amanhã nós saberemos. O Matheus voltou, começa a readquirir uma melhor condição. É muito importante isso. Nós precisamos de todo o elenco, uma semana importante para a gente e uma decisão fundamental na terça-feira, um jogo perigosíssimo, merece um cuidado especial, e eu espero que possamos repetir o espírito que nós tivemos aqui dentro hoje. Dorival, aqui atrás, Lucas Faraldo do Meu Timão. Eu queria saber de você, queria primeiro que você falasse um pouco sobre esse momento defensivo do time, né? De 4 jogos seguidos sem tomar gol, acho que é um primeiro grande mérito aí do seu trabalho, mas também aproveitando para falar de um outro lado, talvez uma dificuldade ainda do Corinthians de ter um volume de chances, né? Nesses 4 jogos que não tomou gol, também não teve um grande volume, mesmo no primeiro tempo de hoje, que foi um primeiro tempo bem sólido, de um Corinthians dominante. Se você pudesse falar quando que você imagina esse próximo passo no trabalho? Olha, eu acho que isso tudo é um trabalho conjunto. Quando nós chegamos no Corinthians, nós tínhamos ali um problema, pelo menos detectado, né, onde todos diziam que nós estávamos tomando muitos gols, e isso era, ou talvez vinha sendo o maior problema. Talvez a equipe, entre as 40 equipes das séries A e B, que mais gols havia levado. Então nós tínhamos que tentar estancar isso. E a maneira de estancarmos é mudarmos um pouco alguns comportamentos que vinham acontecendo. Não é uma crítica aqui, pelo amor de Deus, à comissão técnica anterior, que eu tenho muito carinho, respeito, não é isso. É que cada um tem uma maneira de desenvolver o seu trabalho. Então, num primeiro momento, eu acho que foi isso. São 8 jogos agora, graças a Deus, 5 partidas sem tomarmos gols. Um detalhe importante, até porque os gols que aconteceram nas demais partidas foram lances assim, isolados, lances às vezes de uma bobeira muito grande, e acabaram saindo gols que não esperávamos. Mas, de um modo geral, a equipe está tendo um comportamento sempre muito igual, está predominando boa parte da partida com bola nos pés, e independente dos jogadores que estejam em campo, eles estão sendo treinados para isso. Eu fico muito satisfeito com esse lado. Mudamos aí vários nomes e eles deram uma resposta muito positiva. Isso cria, naturalmente, uma disputa saudável dentro do elenco, e é isso que nós queremos. Dorival, boa noite novamente. Julia do TV Globo. Dorival, você tem um goleiro que hoje, mais uma vez, fez pelo menos 2 defesas espetaculares e que, mais uma vez, está em pré-lista de seleção brasileira, se não me equivoco, já esteve com você também. Se fosse o caso hoje, você o convocaria? E o que esse jogador agrega para esse elenco? Nas defesas, naturalmente, mas também no aspecto de liderança, tudo que ele leva para dentro do vestiário. Eu fico feliz de ver o crescimento. Foi meu atleta há 3 anos atrás e vem nos impressionando em todos os sentidos. Esse último ano, principalmente último 1 ano e meio, eu acho que a crescente desse garoto é muito grande, não só como atleta, mas acima de tudo assumindo uma personalidade dentro do próprio grupo, do próprio elenco. É um dos capitães do time.
Naturalmente que por não poder estar no meio-campo, dificilmente ele estará ocupando uma braçadeira ou usando uma braçadeira, porque nunca estará por perto da arbitragem e é o único que, teoricamente, poderia falar com o árbitro. Então, a alteração que nós fizemos foi em razão disso, mas dentro do grupo ele tem uma liderança muito interessante e, além da entrega técnica dele, eu acho que essa liderança aí tem sido muito importante e decisiva para o crescimento da nossa equipe. Dorival, Nath, ESPN, eu não vou te perguntar sobre o jogo, quero saber de você se toda essa situação envolvendo os bastidores do Corinthians, a situação da presidência, se ela interfere no time e como blindar os atletas disso. Eu acho que a blindagem existe. É interessante porque existe um respeito muito grande por parte da diretoria do Corinthians, assim como também pela oposição, não interferindo em sentido nenhum no departamento de futebol, mais especificamente dentro do nosso centro de treinamento. Esse respeito ele tem sido importante. É natural que nós temos aí um problema, que todos sabem, mas mais importante que isso é que nós estamos lá dentro focados, trabalhando apenas em busca de resultados, os melhores resultados possíveis para a nossa equipe. Dorival, Tomás Machado, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu zagueiro, João Pedro. Para a gente, ele é muito conhecido aqui da nossa cidade de Sete Lagoas, 50 quilômetros, muito perto. Hoje ele entrou até titular, fez uma boa partida. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogador. E no final, como foi? Queria que você falasse um pouquinho sobre o João Pedro, que a gente conhece ele muito aqui, cresceu junto com ele, conhece muito o trabalho dele. É um garoto que ele me chamou a atenção vendo a equipe, ele na equipe do Ceará, e até eu não sabia que ele tinha retornado ao Corinthians quando eu cheguei, e eu fui me inteirar, né, de todas as situações, de todos os nomes que aqui estavam, mas é um jogador interessante que ainda pode desenvolver, acredito que terá uma carreira aí brilhante pela frente se mantiver essa postura, seriedade, sempre um cara que se entrega muito em trabalhos, uma concentração muito boa e o interesse em querer melhorar a todo momento. Eu acho que isso daí é um fator muito importante, que eu espero que ele não perca e que ele continue nesse processo, que será importante para ele e para o próprio clube. Dorival, João Vitor, da JTV. A torcida do Corinthians fala muito na internet sobre a organização da zaga, que melhorou bastante. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa melhora que teve hoje no jogo do seu elenco por parte defensiva do time do Corinthians. Obrigado. Viu? Olha, é repetição de treinamento, mostrando conceitos, corrigindo com vídeos. Nós estamos fazendo isso praticamente todas as semanas. É um trabalho repetitivo, mas que ele com certeza ele traz decisões importantes, até porque o jogador ele sabe o que vai acontecer na frente dele, quem vai sair para uma cobertura, quem vai entrar para uma bola de interceptação, quem vai fazer uma abordagem, quem vai cobrir determinado setor. Isso tudo é trabalhado, isso tudo é treinado. Eu acho que quando você define um comportamento e o jogador cumpre, a possibilidade de você tomar um gol, ela diminui. Ela aumenta muito se você cumprir funções táticas que o leve ao gol adversário. Eu acho que ainda está faltando esse pequeno detalhe para que nós possamos, eu acho que, completar todo esse processo que vem sendo exaustivamente trabalhado. Dorival, aqui atrás, Matheus Quintino, Portal Multimão. Duas questões. A primeira, eu queria que você comentasse sobre essa entrega num coletivo todo assim da equipe do Corinthians. Me chamou muita atenção, principalmente defensivo. O Carrillo e o Hector Hernandes, até um determinado momento no primeiro tempo, dando um carrinho quase na pequena área do Corinthians, tirando bola, ajudando toda nessa marcação. E também você falava sobre o posicionamento do Ranieri, né? Hoje ele jogou mais como o primeiro volante, muitas vezes baixando até como um zagueiro, ajudando na saída de bola. Ele jogou numa posição meio diferente no meio da semana. Eu queria que você comentasse sobre o posicionamento do Ranieri, se você enxerga que o ideal para ele mesmo dentro de campo seria esse posicionamento de hoje. Obrigado. Olha, para mim ele tem capacidade de jogar das duas formas. No jogo do meio de semana, apenas um posicionamento
que para mim foi um pouquinho errado no primeiro tempo. Ele já estava em cima da última linha adversária, de costas para o gol. Eu acho que isso daí dificulta